Olá, eu sou Sheila Figueira e esse é mais um Você Conecta. E hoje vamos falar de empreendedorismo feminino, mãe e filha no mercado de idiomas. Empresa voltada para a área de idiomas. E para nos ajudar nesse assunto, trouxemos duas mulheres com uma história de superação, sonho e realização na área de empreendedorismo voltada para o mercado de idiomas. Rejane, Priscila, me ajuda. AEA English, ok? Isso Essa é a mesmo. pronúncia no mercado que vocês utilizam. Sim, AEA English. AEA English. Há 10 anos no mercado, confere? Empresa familiar, fundada pela professora e coordenadora pedagógica Rejane, e sua filha, Priscila, que cuida de toda a área administrativa da empresa. E o foco da empresa, nesse bate-papo que nós tivemos, que eu achei muito interessante, tem um diferencial que trata do quê? É a primeira escola especializada em ensino de inglês focado em criança e adolescente, é isso? E além de aula presencial, também conta com aulas online, ok? Rejane, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, contasse como o inglês surgiu na sua vida, como foi a sua trajetória, quando você começou, enfim. Queria que você trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Ok, Sheila, primeiro, obrigada você pelo convite. A gente que agradece. E a minha história começa com inglês muito cedo, né? Eu sou a caçula de 3 irmãs. E a mais velha, estudando já no ginásio, né? E eu pequenininha com 5 anos, tendo meu primeiro contato com inglês. E me apaixonando assim pelo inglês com 5 anos. Depois, mais tarde, chegou a minha vez, né? Já no ginásio, de entrar em contato com a língua. E aí foi, como eu digo lá na escola, né? Amor à primeira vista. Pra todo sempre. Já sabia o que queria da vida? Sabia e logo cedo, assim, ainda no colegial, já decidi, vou fazer letras. Mas não por causa do português, mas por causa do inglês. Mas a sua formação acadêmica? É letras. Letras. Isso, português e inglês. Mas eu fiz por causa do inglês, não por causa do português. Porque era a maneira que eu tinha de estudar inglês, né? Naquela época, a gente fazia letras, 2 línguas. Uma tinha que ser português e a outra sua escolha, e eu escolhi o inglês. Então o inglês foi o que você decidiu para a vida. Mas assim, teve todo um lance, né? Você começou até que demorou um pouco para você entrar no mercado profissional, trabalhar com inglês. Eu demorei um pouco porque eu comecei a estudar inglês muito cedo, na verdade, né? Com 15 anos. Mas a vida dá voltas, né? Então eu parei o curso, comecei novamente, parei novamente, por quê? Você faz faculdade, depois você casa, depois você tem filhos e você, né, dá um tempo na sua vida, né, profissional e tal. E eu fiquei em casa cuidando das meninas, não trabalhava fora e terminei o meu curso de inglês um pouco mais tarde. Certo. E tive a oportunidade de começar a dar aula, né, de inglês na escola onde eu terminei o curso, que é uma franquia. Certo. E onde eu fiquei por 13 anos. 13 anos você ficou lecionando nessa franquia. Fiquei. Mas você iniciou a tua vida profissional já com 38? Por aí, 37, 38 anos, mais ou menos. Sempre estudou, sempre teve essa paixão pelo inglês, sabia que era o que você queria para a vida. Porque... E pelas consequências da vida, acabou que profissionalmente, lógico, trabalhou em outras áreas e tal. Sim. Mas acabou entrando mesmo no mercado para lecionar inglês numa franquia aos 38 anos. Isso, mas quando eu estava em casa, cuidando das crianças e tal, eu nunca me afastei do inglês, porque eu gostava muito. Então, meu marido, na época, ele comprava uns fascículos na banca de jornal, né, que vinha acompanhada de uma fita cassete e tal, e trazia para eu estudar em casa. Porque eu não tinha como ir até uma escola, porque a Priscila era bebê. Né? São duas meninas, tem uma pequena diferença entre 3 elas. anos, a Natália tinha 3 aninhos e pouco e tal. Então eu dava um jeitinho na hora que a Priscila dormia à tarde, né? A Natália ia pra escolinha, eu pegava esses fascículos e ficava estudando. Ficava fazendo em casa. Ouvia, né? E fazia as atividades e tal. Então eu nunca me distanciei do inglês, embora eu não pudesse ir para uma escola, né? Mas eu continuava em contato com o inglês na minha casa. E fez cursos também, né, nesse período, né? Fiz e é o que eu digo, né? Quando você ama, né, uma coisa, né, de paixão mesmo, você não fica longe.
né? Eu falava para ele, eu preciso de mais um fascículo. E ele ia lá e ia ele apoiando. E trazia mais um e tal, e assim foi. E o curso total eram 24 fascículos. Que e gostoso. ele comprou Então, os 24. seu grande apoiador sempre foi seu marido. Foi sim. Interessante. Quando que você sentiu que era a hora de você passar da etapa profissional, passar de uma etapa profissional, de deixar de trabalhar em franquias e ter o teu próprio negócio, empreender no teu próprio negócio? Bom, eu estava dando aula nessa franquia há 13 anos, né? E durante esses 13 anos eu sempre sonhei em ter a minha própria escola. Porque quando você trabalha muito tempo com uma coisa, né? E eu amo inglês e amo ensinar inglês, eu queria desenvolver o meu jeito de trabalhar. A tua própria metodologia, a gente pode entender assim. Porque tem isso, né, Regiane? Assim, as escolas, elas têm a sua metodologia baseada naquilo da escola principal e as franquias seguem. Isso. Inclusive, uma coisa que eu quero que você já fale pra gente, essa coisa que a gente sabe tem a escola franquia e a escola, que é o tipo de escola que você segue, que é a escola livre, é assim que fala? Isso. Escola independente. Isso. Ou escola livre ou escola independente. E o teu foco era esse? Não seguir com franquia? Não seguir com franquia. Já era um objetivo seu? Isso, porque durante esses 13 anos, né, trabalhando nessa franquia, claro que a franquia tinha que seguir as regras. Certo. Né? E eu, como teacher, tinha que seguir as regras, of course. Claro, né? Então, às vezes eu coloco um pouco de inglês no meio. Não, afinal o assunto é esse. Afinal o assunto é esse, fica à vontade. É o hábito, né? É o meu dia a dia. É o seu dia a dia. Né? E o que é muito importante para uma escola, né? Para o ensino. Muito importante. E então eu pensei, bom, quero abrir minha escola, mas, claro, né? Tem toda aquela coisa do financeiro, né? Você vai poder abrir toda uma estrutura física, né? E eu não podia financeiramente, mas aquilo ficava na minha cabeça. Era um projeto pessoal. Era um projeto e eu sempre discutia esse projeto com meu marido e ele sempre dizia, agora não é o momento, agora não é o momento. Mas um dia eu estava em casa, uma tarde, assistindo um programa e era uma entrevista e eles falavam nessa entrevista sobre mulheres que empreendem aos 50 anos. E eu estava ali, talvez com 49, 50. Certo. E eu pensei, poxa, se elas podem, eu também posso. E falei com meu marido, eu vi essa entrevista, eu achei super interessante, são mulheres da minha idade, empreendendo, eu queria muito tentar. Interessante. E ele falou, então tá, então nós vamos unir nossos esforços e vamos, né, abrir uma escola para você. Mais uma vez, esse apoio é fundamental, né? Fundamental. O seu marido, o nome dele é Antônio? Isso, Toninho. Toninho. Isso, E ele desde sempre te apoiou. Então, assim, sempre. é uma base, uma estrutura. Quer dizer, a tua empresa hoje, a AEA English, ela é literalmente fundada com base familiar. Desde o apoio lá de trás do teu marido para falar, olha, não pare, é teu sonho de vida, segue, vou te incentivar, mesmo com as meninas pequenas, né? Começou a trabalhar com 38 anos, seguiu 13 anos numa franquia e aos 50 anos, praticamente, nessa entrevista que te deu start, você disse, por que não eu? Quer dizer, foi aquilo que faltava para te dar a coragem para seguir, mais ou menos por aí. Foi aquele empurrão, sabe? Aquele empurrão que eu precisava e ele falou, eu vou te dar o que você precisar financeiramente, né? Para abrir uma escola pequena, claro, né? Certo. De porte pequeno. E você vai tentar, né? Você vai realizar seu sonho e vamos ver se vai dar certo. E aí eu falei, ok. Nessa altura as meninas já eram adultas. Sim, a Natália já estava na faculdade, né? Okay. Ela estava fazendo faculdade fora de São Paulo, a Priscila também já estava na faculdade. Sim. Interessante. Então, as crianças crescidas, né, já por conta própria. E eu falei, agora é a hora. Interessante. Então, nós estamos falando de um negócio que iniciou, que era o sonho da sua vida aos seus 50 anos de idade. E foi aí que a Priscila entrou na história, já com 23 anos, né, Priscila? Sim, 23. E a Priscila vem da área administrativa. Conta um pouquinho da tua história profissional, as tuas experiências e como você chegou no sonho da sua mãe. Porque, na verdade, eu entendo assim, me corrijam se eu estiver enganada. A Priscila complementou teu sonho, né, Regiane? Foi.
era assim, era o que faltava, né, para completar, porque tratando-se de empresa, você era toda a parte pedagógica. Então, quando a Priscila, num determinado momento, né, ela vai contar um pouquinho pra gente, mas falou, não, eu vou seguir nessa área, né, e aí juntas vocês deram o start. Sim. E como você chegou Então, na verdade, nessa assim, história? Linda! a história é meio longa, né? Porque assim, o inglês faz parte da minha vida desde muito cedo. Imagina. Eu sempre falo, né, pra quem pergunta, que eu comecei desde criança, por quê? Porque a gente via, né, a minha irmã e eu, a minha mãe estudando muito inglês. Então, desde que a gente era pequena, bem pequena, eu lembro que até no prédio que a gente morava, tinha uma menina, uma amiga nossa, que falava, vocês não podem errar no inglês, porque a mãe de vocês estuda inglês. Caramba, a cobrança era pesada, hein? Porque nessa época era difícil ver um adulto assim, né, estudando inglês, assim, não é que nem é hoje. Sim. Então ela falava, né, você não pode errar em inglês. Então assim, nós crescemos vendo a minha mãe estudar inglês. Depois, quando ela voltou pro curso, né, que ela comentou que ela voltou já adulta, né? Então, eu lembro que ela sempre falava, eu vou pro inglês, eu tenho meu curso de inglês. Então, isso foi sempre entrando na nossa cabeça. A minha mãe estudava muito, era televisão em inglês, ela colocava os desenhos em inglês, e aí eu falava, mãe, põe no português. Ela, não, vocês já têm que ir acostumando o ouvido desde agora, porque eu passo por isso, eu sei como é difícil depois acostumar o ouvido. Então, a gente assistia desenho em inglês, e até que eu entrei no curso de inglês mesmo com 12 anos. Com 12 anos você começou a estudar? Sim, com 12 anos eu comecei a fazer meu curso de inglês. Mas essa vivência, pelo que você contou, era muito ativa, né? Dentro de Sim. casa, nas atividades, o que é muito importante, né, Regiane, para os dias, né, para as crianças. Fica até a dica em relação a isso aos pais. É verdade. Porque botar em prática o dia a dia em casa, vocês usaram um termo, inclusive, que eu gostei muito, livro de inglês no banco de trás do carro. É isso? Você não na mochila, debaixo do braço, na cabeceira. Sim. A minha mãe falava isso pra mim, porque eu ia pro curso e deixava o livro no banco de trás do carro. E ela falava, cadê seu livro de inglês? O lugar dele não é no banco de trás do carro. Boa. E eu estudava, e ela estudava muito inglês, e, né, assistindo TV, e a gente via isso, era sempre filme em inglês na minha casa. Na casa dos outros era sempre dublado, mas na minha era sempre legendado, né, sempre com áudio em inglês. Legal. E aí eu comecei meu curso com 12 anos. E aos 17, eu fui convidada pela coordenadora da escola para dar aulas de reforço. Porque essa franquia que minha mãe dava aula, ela trabalhava com essa parte de pessoas que ainda não tinham terminado o curso, dar aulas de reforço para alunos mais básicos que você. Então você iniciou... Você 12. começou a estudar com 12 e nessa mesma franquia que a sua mãe trabalhava, você também começou a dar aulas. Sim, com 17, que eu já estava no nível intermediário quase avançado, né? Eu também sempre tive facilidade para línguas que eu puxei. Ah, imagina, né? Não tem nem porquê, né? Eu sempre tive essa facilidade e gosto, eu gostava de inglês, né? Na escola eu ajudava minhas amigas, a minha professora de inglês da escola, às vezes, Priscila, né? Via que eu tinha potencial ali pro inglês. Legal. Então eu gostava muito. E aí aos 17 eu comecei a dar essas aulas e fiquei, né? Fiquei com 17, fiquei com 18, aí aos 18 eu comecei uma faculdade que eu não me identifiquei de publicidade e propaganda, mas na verdade eu fiz pouco tempo, então nem deu pra ver se não foi mesmo que eu não me identifiquei ou aquele começo, né? Certo. Mas tudo bem, aí eu parei a faculdade, voltei a dar aulas, né, com 18, e aí aí depois eu conheci o mercado de trabalhar no shopping, de vendedora. Certo. Né, aí eu gostei muito, me identifiquei com essa área de vendas e comecei a ser vendedora no shopping e não dava já mais aula de inglês. Terminei meu curso nesse meio tempo, né, terminei o meu curso de inglês, e aí eu comecei a trabalhar no shopping, como vendedora. E nisso eu fui de loja em loja, eu trabalhei em lojas de esporte, em lojas mais que não são de esporte. E aí, quando eu tinha 23 anos, eu estava trabalhando numa loja, no shopping, quando a minha mãe começou esse papo em casa, né, que ela queria abrir a escola e meu pai dando apoio. Mas aí, nesse meio tempo aí que você está me contando, quando você desistiu da faculdade de marketing? De publicidade. Publicidade, Isso. desculpa. Você logo em seguida já decidiu que você ia para administração? Não. Aí teve esse tempinho trabalhando? Tive um tempo trabalhando no shopping. E aí, Certo. com 21, eu comecei minha faculdade legal. de administração. Com 21 você falou, não, é administração, Isso. seguiu na graduação. Isso, aí eu comecei a minha faculdade de Ok. administração com 21, trabalhando no shopping. Eu trabalhava no shopping. E aí, com 23, eu estava trabalhando numa loja de esportes, e eu acho que por ser uma loja de esporte e lidar muito com futebol, essas coisas, eu não estava me identificando tanto com essa loja.
como eu me identificava nas outras que eu trabalhava. Então eu já não estava muito feliz ali naquela loja. Certo. E a minha mãe lá com meu pai, né? Vamos abrir a escola. E eu ouvia, porque eu ainda morava com meus pais nessa época. Então eu já percebi que eles iam abrir. Aí eu sempre soube que eu queria ser empreendedora. Então, sempre. O teu sonho de vida era ter também o teu próprio negócio. Sim. Sempre soube isso, Sim. mas não tinha certeza ainda da área. Eu não sabia o quê. Eu não sabia empreendedora do quê, mas eu sabia que eu queria ser empreendedora. Ok. E eu tinha muita identificação com o inglês. Eu sempre gostei de inglês, tive facilidade, já tinha dado aula. Foi quando a minha mãe conversou e falou, Priscila, se você me ajudar na parte, né, do administrativo, aí já fica mais fácil, né? Eu fico na parte pedagógica e você fica na parte administrativa. E eu concordei. E eu já fazia minha faculdade e eu concordei. Eu falei, tudo bem, então vamos ver, seguir né? juntas daí. Vamos seguir juntas. E aí a gente abriu a escola em 2011, né? Em 2011 vocês fundaram a escola. Sim, a EA English. E no começo a minha mãe me dava as aulas, né? Era coordenadora. E eu ficava na parte administrativa e na parte de matrículas. Certo. Né, de vendas, de matrículas. E foi aquilo mesmo que você comentou. Nós tivemos que aprender tudo com o tempo. Né? Porque eu era nova ainda, se você for ver bem, eu tinha 23 anos. 23 então anos. eu também não sabia nada desse mundo de empreender. Né? Até porque a tua experiência profissional, ela estava mais voltada, então, para comércio, né? Sim. Vendas. Vendas de shopping, essa coisa né? da administração de um negócio próprio, muito jovem, né? Como Muito você jovem. mesmo colocou, 23 anos. Teve, sim, as suas experiências e tal. Inclusive, teve uma partinha aí que logo após vocês fundarem a escola, você, inclusive, tinha que completar fazer o estágio da tua faculdade, foi ter uma experiência fora, mesmo Sim, com a escola. Mesmo com a escola. Eu tive uma experiência muito legal, que me agregou muito, que foi numa multinacional, né, para fazer estágio. E uma multinacional bem conhecida, que inclusive os amigos da faculdade sempre falavam, nossa, né? E eu percebi, eu vivenciei o quanto o inglês é importante trabalhando nessa multinacional. E não foi a única multinacional que eu trabalhei, que eu fiz estágio. Antes de abrir a escola, eu já tinha feito em uma outra multinacional. Certo. Antes de abrir a escola, né? Bem no comecinho da faculdade. E eu vi, nessa primeira que eu trabalhei com pessoas do mundo inteiro, do meu lado. E o inglês fez total diferença na tua Total carreira, diferença, né, Priscila? Inclusive na hora da contratação, acho que a gente fala isso hoje, mas assim, desde sempre. Você se apresentar com inglês fluente, jovem, faz toda a diferença. Sim. Talvez assim, você não tenha uma experiência naquela área exatamente, mas principalmente uma multinacional, você já chegar com essa bagagem, né, para um jovem, para um adolescente é fundamental. É muito diferente. Diferente da gente ser adulto e ser cobrado já na empresa e ter que se adaptar, né, se aproximar de uma nova língua. Porque às vezes as pessoas pensam que a multinacional, mas a sede está no Brasil, então não vai precisar falar inglês, mas não é bem assim, porque o treinamento dessa empresa que eu trabalhei, ele foi feito com um indiano, totalmente em inglês. Então, assim, não é porque a empresa está a sede aqui do Brasil que você não vai precisar falar inglês nunca. Né? Então, assim, foi muito boa essa experiência para mim, eu aprendi muito. E eu aprendi muito também com essa parte do negócio também, sabe? Certo. Me trouxe uma experiência a mais. E aí depois eu voltei para a escola, mas foi rápido. Foram 6 meses só que eu fiquei longe, assim, da escola, né? Que eu precisei ficar longe da escola, foram 6 meses. Mas longe perto, porque a empresa já, em 2010, então, a EA English, ela foi fundada. 2011. Em 2011 ela foi fundada. Já em aulas, vocês estavam fora, mas dentro, né? Sim. Praticamente, né? Foi ter essa experiência fora para poder concluir a graduação, o estágio, mas ali dava um respaldo ali mim. na eu empresa. estava sozinha, mas ela sempre, né, sempre me ajudando por fora. Entendi. Nunca deixou totalmente. E aí acabou esse estágio, falou, não, é isso mesmo. Você já sentia, Aí Priscila, foi que aí- era o que você queria? Sim, aí que eu percebi, que eu vi que era isso que eu amava fazer. Amava Então, fazer. assim, eu já tirei todas as outras chances que eu teria de trabalhar em outros lugares. E de ter um outro tipo de E negócio. de ter um outro tipo de negócio, de trabalho, e eu não conseguia mais ver minha Então vida aí sem isso. foi aí que fechou, né? O sonho Sim. da mãe fechou com o sonho da filha e falaram, não, esse é o nosso caminho, vamos seguir juntas. Sim. E o que me chamou muita atenção, o que me chama muita atenção na EA English é que é a primeira escola especializada no ensino de inglês para crianças e adolescentes. Mas assim, esse já foi o início do teu projeto? Teu projeto sempre, ele iniciou daí? Não, na verdade não. Quando nós abrimos a escola, ela era uma escola para todas as idades. Desde criança até o adulto.
Escola convencional. Exato. Ok. Isso. Mas, com o passar do tempo, né, nós percebemos que o mercado para crianças e adolescentes, ele, pelo menos aqui na nossa região, ele não tinha uma escola especializada. E eu fiz um curso no início da minha carreira. Certo. Eu fiz um curso de especialização para professores de línguas. E nesse curso que eu fiz um módulo, né, que treinava os teachers para trabalhar com crianças e adolescentes. E eu amei, sabe, a experiência, né? E falei para a Priscila, vamos mudar o foco da escola para crianças e adolescentes. E aí então foi quando vocês decidiram, depois desse curso, seguir então com foco de ensino de inglês para criança e adolescente. Isso, crianças e adolescentes. E a metodologia? Como é essa questão? Porque assim, nós já falamos um pouco da metodologia em franquias e essa liberdade que a escola livre ou escola independente, como se fala no mercado, que é o negócio de vocês, tem de trabalhar essa metodologia. Conta um pouco pra gente, as duas, a diferença disso, como é esse trabalho, como que funciona isso? Tá, esse curso que eu fiz de especialização para professores de línguas, no caso, né? Ele me abriu os olhos para metodologia que eu deveria usar na minha escola, quando eu tivesse a minha escola. Como é que eu queria trabalhar com o meu aluno? Certo. E a partir daí, né, com os anos de experiência, é claro, eu fui desenvolvendo o meu método, o meu jeito de ensinar inglês. Nós trabalhamos na nossa escola com um método individualizado. Certo. É um método que permite que você trabalhe com o aluno e que você trabalhe de uma maneira flexível com o aluno. Porque se você coloca 10 alunos dentro de uma sala de aula de inglês, todo mundo junto, no mesmo livro, na mesma lição, na mesma página, você tem ali pessoas diferentes, porque nós não somos iguais. Então, o nível de dificuldade e facilidade é muito independente. Exatamente, é assim, né? é muito, né, particular. Então, se você está ali numa sala com 10 pessoas e você nivela todo mundo igual, alguém vai perder. E esse alguém é aquela pessoa que tem facilidade e a pessoa que tem dificuldade. Ambos vão perder. Porque quem tem dificuldade, você não vai no ritmo dele porque você vai atrasar a sala. Mas você também não vai no ritmo de quem tem facilidade porque o resto da sala não acompanha. Então você nivela no meio ali e acaba que quem tem facilidade fica entediado e quem tem dificuldade não alcança. Então, por isso, na nossa escola, nós trabalhamos com o método individualizado. Nós respeitamos o ritmo do aluno. Numa mesma turma? Numa mesma turma. Claro que nós temos um número, né, de alunos máximo que seria 8 alunos em sala. 8 por sala. 8 por sala, apenas, né? Para você poder trabalhar nesse método, você não pode lotar a sala. Porque o teacher, ele vai de aluno em aluno atendendo as necessidades de cada um. Depois, claro, no final da aula, 30 minutos antes de terminar, todo mundo guarda o material e nós fazemos a parte de conversação. Aí todo mundo, né, treina a parte oral, tal, que é o objetivo, mas nós respeitamos muito o aluno, a pessoa que está ali. Então, de acordo com a tua experiência, você tirou na tua concepção o melhor de todos esses métodos que você conheceu durante toda a sua experiência profissional e aplica hoje no teu negócio com base nesse foco de ser ensino individualizado. Ensino individualizado. Isso mesmo. E agora sim, né, minha gente, vamos falar um pouquinho do negócio em si, né? Que a gente sabe que a tua história é muito interessante, né? Imagina, uma mulher com um sonho que pôde se realizar dentro do teu próprio negócio aos 50 anos, 51, que foi agraciada, porque eu acredito muito nisso, que foi agraciada pela companhia da filha, que se identificou muito no projeto, que também tinha um sonho individual de ser uma empreendedora que acabou sendo na mesma área de trabalho. Ter iniciado esse negócio, a gente sabe que não é fácil para ninguém. Né? Então, assim, como foi para vocês o início de tudo isso? Né? Porque é aquela história, nós estamos falando de gigantes
Porque quando a gente fala em franquias, nós estamos falando de gigantes, né? E de uma empresa que está iniciando com uma metodologia própria, que não deve ter sido nada fácil, né? Eu acho assim, a parte financeira, acho que a Pri pode falar melhor que eu, mas como você falou do gigante e da formiguinha, né? Certo. Então, quando nós começamos a escola, eu falei para a Priscila o seguinte: Pri, nós vamos lutar com os gigantes aqui em Taboão da Serra. Essa consciência era muito clara. Muito, né? muito. Eu tinha trabalhado numa franquia há 13 anos. Eu sei a força que uma franquia tem. E eu falei para ela, e a gente só vai se manter no mercado, Pri, se a gente não abrir mão de uma coisa, que é a qualidade da nossa escola. Nós não vamos abrir nem por um segundo mão da qualidade. Porque a qualidade é que vai manter a nossa escola no mercado. E nós estamos há 10 anos. E essa é a missão da empresa, não perder a qualidade do ensino, não perder, independente do tamanho que a escola chega. Inclusive, acho que é uma coisa para a gente falar um pouquinho, porque quando cresce muito, isso vai para várias áreas de negócio, né? Eu vejo muito isso em negócios voltados para alimentação, né? Tem uma qualidade que a gente é muito perceptível, não que o ensino não tenha, claro que também tem, mas que assim, no início você tinha um produto e quando aquela empresa cresce, acaba perdendo aquela essência e, infelizmente, acaba perdendo muito com isso. E na parte do ensino é a mesma coisa. Então, o objetivo de vocês, missão de empresa, sempre foi não perder a qualidade do ensino. Não perder a qualidade. Mas é claro, né, que agora nós temos os percalços no lado financeiro, que a Pri pode falar melhor todo que início, eu. né, como isso tudo começou, porque você já começou... Eu já comecei na prática, né? Ufa! Não tinha nem terminado a faculdade, já estava atuando ali e eu estava atuando sem ninguém para me ajudar, né? Porque era eu. Ok. Né? Eu sempre, todas as decisões tomadas sempre eram em família, porque a empresa é familiar. Então eu sempre falo para minha mãe, eu era da área financeira, mas a minha mãe sempre soube do lado financeiro também. A escola era pequena, então eu sempre comentava, né? E a todas minha mãe as decisões também, tomadas todas juntas, as decisões. né? E a minha mãe também, ela é a coordenadora, o lado pedagógico, porém ela também sempre discutia comigo, o aluno tal, o aluno X, o aluno Y. Então eu sempre estive por dentro da toda a parte pedagógica e a minha mãe sempre esteve por dentro. E você também deu aula, né? Sim, então, eu ia chegar nesse ponto. Eu precisei dar aula também já lá na EA e nós contamos com o apoio do meu pai, que sempre esteve. Eita, né? que pai! Ele sempre esteve e eu... inclusive, né, no começo, como você falou, né, quais foram os problemas, né? Ele bancou a escola. Capital próprio. Ele bancou, né? Nós tivemos que abrir mão de muitas coisas, né? Porque no começo, é o começo, né? Então, assim, eu também com 23 anos, logo eu fiquei noiva, né? Logo eu casei com 26 anos, né? Então, assim, era o meu marido também. Né, eu falava pra ele, mas eu tô lá na escola, mas né, não é ainda aquela coisa, né? Então, assim, quando a gente empreende, a gente tem que ir no ritmo da empresa, né? Se nós temos funcionário em primeiro lugar. Se um mês a gente não ganhar, a gente não ganha. Né? Então, o meu marido também sempre esteve ali no suporte, né? Porque nós ficamos noivos, nós casamos, aí logo veio minha primeira filha, né? Aí depois logo veio a segunda, aí depois a terceira, né? Porque eu tenho 3 meninas. 3 meninas. Sim. E, inclusive... Isso tudo dentro do negócio, né, gente? Isso tudo é assim, nasceu né? a empresa, nasceu as meninas, Sim. 1, 2, 3, e vamos tocando, e a família junto. Vamos levar a criança pra escola. Seus pais também sempre dando esse apoio pra Sempre você, dando apoio. e vocês juntos tomando todas as decisões, aprendendo com os erros, né, Priscila? Eu já dei aula, eu já cheguei a dar aula com a minha do meio com 2 meses. E eu dando aula, e ela na escola, e meu pai olhando, e aí ela começava a chorar, eu tinha que dar uma corridinha lá, sabe, assim, e os alunos já super, ai, bebê, sabe, e nada disso nunca atrapalhou a nossa qualidade, que foi o primeiro, a nossa marca, né? E o que eu acho legal falar aqui, é que a minha mãe pode até concordar comigo, é que nós nunca duvidamos da nossa marca. Sabe, por ser pequena, por ser, né, que nem vocês falaram que a gente luta com gigantes todos os dias, mas nós não nos sentimos assim. A gente não se sente pequeno,
Pelo contrário, a gente se sente grande, sabe? Porque... Pela coragem, né? De ter um objetivo e ir atrás dele. Sim. E também por saber que nós temos qualidade, que não importa ter nome, e sim qualidade. Sabe? Então, a gente sempre acreditou. E, assim, muitos pais, por chegarem lá na escola e não conhecerem, né, a EA, eles falavam assim, mas meu filho pode assistir uma aula e se ele gostar eu faço a matrícula? Isso aconteceu muitas vezes no começo. E nós falávamos sim, e a gente até porque tinha tem um certeza. paradigma, né, gente? Quando fala em escola de inglês, sim. Vir o nome da franquia como referência. Sim. O que, muitas vezes... eu acho que não é uma coisa que a gente deve considerar 100%. Eu acho que a qualidade, ela tá independente do nome ou do tamanho do negócio. Sim. Se é prioridade, é o que importa. E isso você prova no dia a dia, que foi o que aconteceu com vocês. Sim. Na nossa escola, 99% dos nossos alunos, 95%, indicação. Indicação. Porque assim, vocês não fazem grande divulgação, vocês não têm outdoor, vocês não fazem anúncio. Eu pesquisei um pouco e eu percebi que a AEA English, hoje, ela está nas redes sociais e totalmente coordenada por vocês, mais uma vez, negócio de família sempre. E assim, e você se mantém hoje para mais de 100 alunos, né? Sim. Né, com todo esse momento que a gente está vivendo, considerável mesmo, se manter no mercado, não baixar a porta nessa altura do campeonato. Então, assim, batalha vencida, digamos, né? E continuando na luta. Na luta, todos os dias. Todos os dias. Principalmente 2020, pandemia, tivemos que entrar online, né? Que foi uma nova e grande experiência para todos. Nós tínhamos lá um teacher trabalhando com a gente que ajudou muito nessa mesmo. implantação dessa parte de informatizar, ajudou muito mesmo. E agora ele precisou sair da escola, tal, né? Foi fazer estágio na área dele, não tá mais com a gente, mas ele ajudou muito e a escola se adaptou 100%. Foi mais uma etapa. Nós ainda temos alunos. Mais uma dificuldade. Eu falo para minha mãe, nós estamos aprendendo desde 2011, né? Nós estamos aprendendo, porque no começo nós não tínhamos nem site. Certo. Aí eu lembro até hoje, quando nós fizemos nosso primeiro site, também agradeço muito a pessoa que nos ajudou, ele é da área de marketing e nós nunca vamos esquecer, né? E ele é um amor de pessoa, muito bonzinho, e ele que deu esse start para a parte de marketing mesmo da escola, que nem você falou, né? A gente não tava nem nas redes sociais. Certo. Aí, de repente, era assim, total indicação. Sim. É o filho, a irmã, o primo, o amigo do trabalhava junto. O pai que estudava comigo e trazia os filhos. Era assim. Sim. E a gente sempre aprendendo, né? De repente, a gente não tinha nada, de repente a gente tinha um site, um blog, um Facebook pra gente cuidar. E isso foi gerando mais interesse, né? Gerando mais interesse. Depois veio a era do Instagram, né? A gente vai falar, a gente sempre fala Instagram aí, né? A era do Instagram chegou e nós estamos presentes nas redes sociais porque precisa, né? A empresa precisa e também a gente se conecta um pouco com o nosso aluno. Claro. Né? A gente passa conhecimento ali, né? Conhecimento que a gente passa para o nosso aluno, exercício, e o aluno pode tirar dúvidas se ele quiser por lá. Então é muito importante estar presente nas redes sociais hoje, né? Não tem como não estar mais. E as dificuldades, gente? Em algum momento vocês pensaram em desistir? Olha, é difícil, é muito difícil. Eu falo para as pessoas, vocês querem empreender? O caminho não vai ser flores, né? Mas não desista. Não desista. Eu não desisti, nós não desistimos. Eu e a Priscila, por mais que nós, claro, encontramos muitas pedras no nosso caminho. Posso imaginar. Muitas. Mas, graças a Deus, a gente sempre, né, Priscila, a gente sempre foi muito unida. Não vamos desistir, não vamos sempre desistir se apoiando. Jamais. A crise de 2016, né, Priscila? Foi. 2016 foi um ano difícil. Super difícil, foi um ano que, porque assim, a crise começou em 2014, 15, mas veio atingir... O reflexo mesmo foi em 2016. Para nós, para o setor de serviços, foi em 2016. E foi um ano muito difícil, mas nós nos mantivemos ali, ó, cabeça erguida, vamos lá, porque 2017 vai ser melhor. Pagando as contas, estamos aí, né? Aquela coisa, estando respirando é o que importa. Nós temos que agradecer, porque
que nem você falou, né, empreendedoras femininas. Então nós tínhamos alguém para segurar as pontas, né? A minha mãe tinha o meu pai e eu tinha o meu marido. Né, 2016, eu já tava com a minha primeira filha. Não tava. Tava, mas agora nasceu em 2015. Ah, é verdade. Eu já tava com a minha primeira filha com 1 ano, né? Então, realmente, eu era casada, eu tinha minha casa, as contas de casa. Então, a gente sempre tem que ver que a gente teve esse lado também Com de alguém certeza, apoiando, com né? certeza. Então, do lado nessa financeiro. trajetória, gente, acho que assim, a gente parte do princípio que faça, tenha coragem de fazer, mas assim, que você ame o que você queira fazer, né? Que seja assim, que seja paixão mesmo. Sim. Porque é o verdadeiro combustível. Se não existisse combustível da paixão por aquilo que você escolheu pela tua vida, eu acho que a coisa não tem vida longa. Eu acho que a primeira dica é essa. É amar o que você faz. Não é? Depois, coragem. Não Coragem. desista. Não desista. Né? Os percalços virão, não vai ser fácil, não é só flores, é muito bonito para quem está de fora ver lá o nome da escola, hoje aí para mais de 100 alunos, né? Graças a Deus a coisa acontecendo, e vocês, né? Mais uma vez, acho que foram agraciadas com esse apoio, né? Do seu Toninho, do seu marido, Tiago, que sempre tiveram dando essa base para vocês, que não é o caso de muitas mulheres, a gente sabe que não, né, contaram ou não conta com esse apoio e porém são guerreiras, sabe, não desistem, e a dica é essa, né, vocês foram agraciadas com isso, mas acho que fica a dica, né, Sim. então assim, manda uma bem daquelas mesmo para que essas mulheres não desistam dos sonhos e vão em frente. Olha, o que eu tenho para dizer para você, né, que está em casa e está pensando o que eu faço, principalmente agora, na época dessa pandemia, não é? Que nós sabemos tem milhões de pessoas desempregadas, e eu vou falar aqui para as mulheres principalmente, né? Porque somos mulheres aqui. Então é o seguinte, ó, você mulher, você não sabe a força que você tem. Você tem muita força dentro de você. Então acredite, você quer fazer uma coisa? Levante a cabeça, vá em frente, faça o que você tem que fazer. Com certeza você vai ser bem-sucedida. Porque olha, gente, a força das mulheres ninguém vence. Olha, é assim, para mim e para Priscila, a melhor coisa que nós fizemos foi começar a EA English. Ter essa realização profissional, né, Priscila? Sim, é uma realização, não dá nem para explicar, assim, é que nem eu tava comentando com você, passa um filme na nossa cabeça. Posso imaginar. Esse ano nós estamos completando 10 anos em outubro, né, agora no mês de outubro, então passa um filme na nossa cabeça, do começo, nosso prédio, lembra do nosso prédio? Hoje é um prédio próprio. Hoje é um prédio próprio, né? Isso Que bom, gente. Então, Parabéns. assim, teve o começo, poucos alunos, a gente contava, né, os alunos, mais um, contava nos dedos, mais assim, um. mais uma matrícula. Sim, Posso imaginar. e é muito boa essa sensação de ver um pai de um aluno nosso dando um depoimento positivo. E graças a Deus, os nossos pais são nossos melhores amigos. Eles confiam no nosso trabalho. Porque vocês nunca perderam a essência, né, gente? Não Sim. perder a missão, a filosofia da empresa foi fundamental. Foi. Sim. Foi. E essa filosofia vem o amor pelo inglês que a minha mãe passou pra mim, porque assim, eu gostava, eu tinha facilidade, mas conforme eu fui me envolvendo, eu fui gostando mais. Hoje eu não vejo a minha vida mais sem o inglês. Mas no começo eu gostava do inglês, mas o que eu gostava mesmo era de empreender. Eu queria empreender. O inglês, eu gostava, sabia dar aula, né? Gostava de dar aula, gosto até hoje, né? Por isso que nós ensinamos, não sei, você já pode falar agora, né? Que nós temos um canal Claro, no YouTube. vontade. E lá nós ensinamos inglês para adultos, né? Porque os adultos nos procuram muito. Vocês têm um Né? Pai projeto de à aluno. parte. Sim. Um projeto à parte, além da escola, da EA English, que é o projeto Inglês com Rejane e Priscila, voltado mais para o Os adulto. adultos, isso, porque a gente sentiu essa necessidade, principalmente quando a gente ficou mais forte nas redes sociais. Porque a procura continua, né, gente? Apesar que o Procura. foco da escola é criança e adolescente, até eu gostaria, dar até uma aspa aí, que vocês falassem da importância, o porquê de focar na criança e no adolescente. É óbvio, né? As vantagens a gente até imagina, mas nada melhor do que ouvir de vocês. Sim. A diferença de se aplicar o inglês logo na criança e a dificuldade de ter que absorver esse inglês na vida adulta. Sim. Quanto mais cedo, não é, a criança começa a aprender inglês, muito melhor para essa criança quando ela se tornar um adolescente ou até um adulto. Porque o adulto, ele tem outros afazeres na vida dele. O inglês passa a ser um segundo plano.
E não pode ser segundo plano, porque para aprender uma segunda língua, ninguém aprende brincando. É dedicação, né? Muita dedicação. E a criança tem esse tempo. A criança tem essa disponibilidade, porque a criança só estuda. O adolescente só estuda, não é? Não trabalha, não tem responsabilidade de casa. Então, a melhor faixa etária é criança e adolescente. A partir de que idade? Na nossa escola é assim, a partir dos 6 anos, mas tem que estar alfabetizado. Ok, então, estando alfabetizado, já Sim. pode se matricular na EA English. Já pode estudar na EA English. Até que idade vocês atendem? Até Na os escola? 17. Até os 17 Sim. anos tem toda essa metodologia voltada, de 6 a uma média Sim. de 17 anos. Sim. O que não impede de depois continuar, né? Sim. Claro. A matrícula é até 17, mas claro que um aluno que começa com 17 termina, né, o curso normalmente, né? Mesmo porque, assim, a procura de pais, tios, primos é muito grande. Por isso que nós sentimos essa necessidade de estar presentes no YouTube, né, dando essas mini aulas que a gente fala, né? Pra Que é ajudar. muito interessante, gente. Fica a dica. Como é que a gente acha vocês? É Inglês com Priscila e Regiane. Inglês com Priscila e Regiane. Ok. Então, assim, a gente foi ficando mais forte lá no Instagram, postando todos os dias, essa coisa de se conectar, né, com o público. E aí foi surgindo mais pessoas pedindo aulas particulares, só que nossos horários estão cheios, né? Eu falei, eu tenho 3 filhas, né, minha mãe tem a escola inteira para coordenar, já tem alguns alunos particulares que fazem com ela. Eu tenho alguns. E por isso nós decidimos agora começar com esse novo projeto, que é o Inglês com Priscila e Regiane. Por enquanto, nós estamos só no YouTube, mas nós temos planos futuros, né? Sim. E continuar empreendendo nessa trajetória. Sim. Com certeza. Com todo o foco, com toda essa conexão familiar que vocês tiveram. Com certeza. Gente, assim, quando a gente fala em aprender inglês, muitas vezes, né, não sei, né? Pode ser que eu vá falar alguma coisa errada, mas os pais têm que ter a consciência que o quê? Não é simplesmente pagar o curso, botar o filho para estudar. Tem que ter todo um apoio, não é verdade? Tem. Para que a importância disso. Traz um pouquinho isso pra gente. Então, na verdade, assim, eu posso dar um depoimento bem, assim, real, porque eu tenho 3 crianças, né? Okay. E, assim, o inglês, se na minha vida veio cedo, imagina na delas, né? Elas nasceram dentro da escola. Literalmente, elas nasceram, dentro né? A da Catarina, escola. com 2 meses, já começou a ir para a escola. Então, assim, eu vejo o interesse que a criança tem. E os pais, eles precisam incentivar um pouco as crianças, né? O trabalho é da escola? Sim, o trabalho é da escola. Mas em casa, mostre para o seu filho por que o inglês é importante. Porque ele é uma criança, ele não sabe. Por quê? Então, por exemplo, para minhas filhas, além delas saberem, né, que eu tenho a escola, elas sabem, né? Não tem jeito. Elas até brincam de dar aula, né? Isadora põe as duas... Vai estar aumentando o negócio, já tá aumentando. Vendo? Eu falo pra Isadora me substituir lá no YouTube daqui a pouco, né? Porque a tecnologia, né, Não e é? a criança... E pra eles a facilidade é incrível. Muito. Nossa, a Isadora fica, mamãe, eu quero te ajudar nos vídeos. Que fofa. Aí tem até um que eu deixei ela participar. Vejam lá no YouTube, Legal, nosso canal. legal. Vocês vão gostar. Mas assim, então assim, a gente explica o porquê que o inglês é importante. Né? E um adulto que passa por isso, ele pode falar pro filho, olha eu aqui, a minha dificuldade profissional hoje, né? tem que aprender. Sim, eu vejo, né, se eu tivesse que aprender inglês hoje, gente, eu sou casada, tenho 3 filhos, trabalho fora, não dá, né? Então, quanto menor a criança... Quanto antes... Sim, e eles absorvem muito mais rápido, Tem né? essa facilidade, né? Tem essa facilidade. Tanto na pronúncia, quanto na gramática. Em tudo. É muito É bom vero ensinar- mesmo essa facilidade. É muito bom ensinar a criança. Eles estão numa fase que o cérebro deles é como uma esponja. Tudo que você E fala... não tem vergonha, né, da pronúncia, Não. né? Porque o adulto tem essa dificuldade também. Sim. Tem adulto, porque você fala inglês, você faz caras e bocas. Sim, Porque você puxar tem o R para aquela pronúncia uma toda pronúncia, trabalhada. Exatamente. Então o adulto ele fica assim ressabiado, alguém vai olhar pra mim, eu vou errar e vão rir de mim, sabe? Porque atrapalha, né? Mas É um criança tabu, um não paradigma tem isso. que fica a dica aí das teachers, que isso não agrega em nada, minha gente. Vamos quebrar esse paradigma aí, vamos puxar o R que fica bem certinho dentro do inglês. Por isso que quanto mais nova a criança entra no inglês também, mais a pronúncia dela vai ficando certinha desde o começo, né? Os pais lá da escola falam pra mim, gente, a pronúncia da Isadora, que é minha filha, né? Mas, nossa, mas olha essa pronúncia dela. Mas também ela nasceu lá dentro da escola, né? Então não tem como. E mostrar pros pais, né, que nós estávamos falando, mostrar pros seus filhos, né, a importância do inglês. Sim.
sabe, falar, mostrar. Hoje em dia a tecnologia tá tão grande para assistir um desenho, Os jogos, né? assistir Os desenhos, um filme, sim. Totalmente. E o que ajuda muito. Sim, ajuda. É totalmente, né, importante o apoio dos pais. Mas um ponto que eu acho muito importante mesmo é o seguinte, só a educação resolve os problemas de um país, não é? E inglês, aprender a segunda língua, está dentro, está inserido nisso. Infelizmente, o Brasil não incentiva a segunda língua. Infelizmente. Mas cobra. Você vê, no trabalho, no teu primeiro trabalho, se você vai lá com 15, com 13, com 18, se você tem o inglês, você tá na frente. Mas o governo não incentiva. Infelizmente. Então, o pai tem que ir atrás. Porque através de uma segunda língua, o adolescente ou o jovem, quando entra no mercado de trabalho, ele já entra numa posição acima, porque ele entra com salário melhor, com uma posição melhor. Então, o inglês é fundamental, a segunda língua hoje é fundamental. Fundamental para o crescimento profissional, em qualquer outra área, né, gente? E o que nós, teachers, né, gostaríamos é que todos os pais entendessem isso, enxergassem, não é? Porque isso é muito importante, faz parte, tá, da educação básica, muito embora o país, não é, não proporcione isso para as pessoas. A gente acaba tendo que buscar fora, e que bom que temos pessoas preparadas, como a IA English, com a teacher Rejane e a nossa administradora master Priscila, que pode trazer e compartilhar esse conhecimento, essa história. Sim. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre a escola? Alguma coisa que você, Priscila, queira falar para essas mulheres que também têm o sonho de empreender, de seguir, não desistir? Sim, na verdade, o que eu tenho para falar, né, para vocês mulheres que estão nos assistindo aqui, é isso, não desista do seu sonho, né, porque é um sonho realizado, né. Eu falo isso porque é um sonho meu de vida, né, empreender e ainda poder fazer isso com a minha mãe e construir a nossa marca, né, a nossa marca, a EA English, é a nossa marca. E agora a nossa nova marca também, Inglês com Priscila e Rejane, que é para quem não pode estudar lá na escola porque já passou da idade, né? Já está com mais de 18 anos. E a gente faz esse trabalho por paixão. E você, hoje em dia, trabalhar com aquilo que você ama é difícil, né? É difícil. Então, realmente, acredite no seu sonho e vá em frente com o seu sonho. É isso que eu tenho para falar. Gente, olha, foi incrível. Muito obrigada por vocês terem compartilhado a história de vocês, a história de vida, a história profissional. E a gente só tem a agradecer. Eu espero que a IA English venha para mais 22, 44, 50 anos e que passe isso, né? Que amanhã ou depois, independente se vai ser uma franquia ou não, né? Isso, o mundo dos negócios quem vai definir, mas que a essência permaneça. Sim. Que é muito bacana vocês terem isso como base, não perder a filosofia da empresa, que é o ensino. Eu gostei muito da forma como você falou, individualizado, não perder a essência, né, do negócio. Então, assim, só temos a agradecer. Nós que agradecemos. Né? Estão super convidadas para quaisquer outra situação aqui com a gente. E é isso. Esse foi mais um Você Conecta, hoje aqui com a IA English, Rejane e Priscila. E fique com a gente para o próximo programa. Curta, compartilha, conecta.